Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma vez o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer você pelo carinho da audiência que sempre tem acompanhado o programa. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais. E como sempre, o nosso desejo é que você seja abençoado através desse programa, aqui as pré-aulas da lição adulto da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição 10, do segundo trimestre de 2025, com o tema maravilhoso que é a promessa do Espírito. Nós vamos abordar aqui alguns temas, A descida do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo. Nós, principalmente pentecostais e assembleianos, nós cremos em duas ações do Espírito e nós vamos estar estudando a lição de hoje. E, para tanto, hoje nós temos a presença do pastor Rômulo Tavares. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a todos que estão sintonizados conosco. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade e eu espero que seja um tempo proveitoso e de aprendizado para todos nós. Também está conosco o evangelista Michel Miranda. Paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Fábio, pastor Rômulo. Mais uma vez, uma oportunidade de grande alegria estar aqui juntamente com vocês para gravar esse programa e, quem sabe, de alguma forma poder contribuir aí com o aprendizado aí dos nossos irmãos. Glória a Deus. Queremos pedir a você que, se possível, se inscreva no nosso canal no YouTube, a Escola Bíblica Dominical SJP. Ative ali os sininhos para você ser notificado quando sair um programa novo, Você pode também acessar os programas anteriores que ficam ali guardados, mas ative o sininho, deixe o seu comentário, o seu like, porque quando sair um programa novinho, você vai ser avisado pelo YouTube e vai poder estar assistindo, preparando a sua aula, o seu material. E você que é amante, estudante da Escola Bíblica Dominical, quando for preparar aquela aula, vai ter um material aí abençoado e abençoador para os seus alunos, Hoje, como falamos, vamos estudar a lição 10, a promessa do Espírito Santo. E sem delongas, nós temos que entrar no tema, porque tem coisas aqui maravilhosas, Pastor Rômulo, evangelista Michel, e nós queremos ouvir os nossos pastores aqui, que têm um conhecimento da palavra de Deus, e aqui é para acrescentar e somar a você que já vem estudando com muito carinho e dedicação à palavra do Senhor. Quero pedir aqui ao pastor Rômulo que faça para nós a leitura do texto áureo. Está registrado no Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 20 e versículo 22, que diz: E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Evangelista Michel, a verdade prática para nós? Sim, nossa verdade prática vai dizer assim: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Também nós temos aqui os objetivos da lição e hoje nós vamos abordá-los de maneira bem proveitosa através da palavra. E o primeiro é analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Segundo, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. E terceiro, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Nós também temos a leitura bíblica em classe, é importante você ler, porque ela vai trazer aqui um resumo bem prático do que nós vamos abordar, que está no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 16 ao 18 e o versículo 26. Também está no capítulo 16, versículos 7, 8 e 13, e também no capítulo 20, versículos 21 e 22. Acompanhe a leitura da lição. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Muito bem, você acompanhou a leitura bíblica em classe. Eu já quero dar uma esquentada aqui no ambiente, né? Porque eu também vou aprender com a palavra, né? Hoje com o pastor Rômulo, evangelista Michel, e eu quero jogar um pouquinho de pimenta aí, né? Nós, assembleianos, pentecostais como somos, né? Não somos nós somos pentecostais. Nós cremos em duas formas importantes que aí os pastores vão estar mencionando, que é o batismo com o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. E eu não vou explicar porque a gente também vai aprender. Só que nesta lição, meus amados, nós iremos explorar a importância do Espírito Santo na mensagem de Jesus dirigida aos seus discípulos, né? Está ali em João, conforme nós lemos. Nós vamos abordar um período após a ressurreição de Jesus, onde acontece algo extraordinário com os discípulos, também vai ser mencionado em Atos, né? E nós queremos, de uma maneira bem prática, já partir aqui para a palavra, porque nessa lição nós vamos analisar esses dois momentos, Michel, que é muito significativo, né? Sim. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que esses receberiam o Espírito Santo, né? Que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão, e outro que está em Atos. O primeiro ponto da nossa lição vai falar a promessa do Pai. E ali diz o seguinte no subponto: Jesus enviará o Consolador. Por que Jesus fez essa promessa de enviar o Consolador? Mas por quê? Se ele estava ali, o que aconteceu para a gente poder começar? Sim. Então aqui ainda, João 14, a gente ainda não tem a crucificação, a ressurreição de Jesus, né? Então aqui ainda é um discurso, um dos últimos discursos de Jesus para com os seus discípulos, né? E interessante que um pouquinho antes do João 14:16, 14:12, ele vai dizer assim, que se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu faço, e obras maiores farão, porque eu vou para o Pai. Ou seja, ele está anunciando que ele está ali naquele momento, está presente com eles, mas ele está indo para o Pai. E o versículo 16 vai dizer que eles deveriam ficar tranquilos, porque ele enviaria outro Consolador. Interessante essa expressão, outro Consolador, né? E quando a gente olha para isso, a gente vai entender, opa, se vem um outro Consolador, isso indica que há um primeiro Consolador, que é o próprio Cristo, né? Que trouxe, né, esse ensino, essa didática com os discípulos, essa iniciativa de estar ensinando ele em todo as questões do reino de Deus, de como proceder, de como agir. E daí a gente olha para isso, né, Cristo como o primeiro Consolador, mas ele já está anunciando a sua partida, que ele vai ser crucificado, mas que ele vai ressuscitar, mas que os discípulos então não permaneceriam órfãos, né? Então quando a gente olha para 1 João capítulo 2:1, ele vai dizer assim, ó, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, teremos um advogado junto ao Pai. Esse advogado junto ao Pai, que é o próprio Cristo, né? É a mesma palavra paracleto, né? Então, olha só, o texto de 1 João já está dizendo que o próprio Cristo já é esse primeiro Consolador que se tem, né? Então, Jesus foi o primeiro Consolador na vida dos discípulos, orientando, ensinando, intercedendo, confortando, defendendo, e daí agora, ao retornar ao Pai, ele envia o Espírito Santo para permanecer com eles para sempre, né? Até os nossos dias.
né? Então, Jesus, ele encarna, né? Mas, como que eu posso dizer aqui, né? Por causa da encarnação de Jesus, Jesus ele não pode estar fisicamente nos discípulos, né? E aí vai entrar aí um pouquinho já da questão do com e como, né? Mas enfim, né? E o sentido para o outro, né? Qual que é o sentido aqui? São duas palavras para essa expressão, né? Alos e héteros, né? Alos, que é a expressão que é usada aqui, é justamente outro do mesmo tipo, ou seja, da mesma essência, já apontando já para a questão da trindade, né? Então, diferente de héteros, né? Que é outro de um tipo diferente, né? Então, a palavra usada aqui é justamente alos. Então, Jesus usa aqui alos, identificando então que o Consolador seria da mesma natureza e o mesmo caráter do Cristo, que é o primeiro Consolador. Ou seja, o Espírito Santo continuaria então esse ministério de Jesus Cristo, né, não como um substituto inferior, vimos isso no trimestre passado, né? O Espírito Santo é da mesma natureza, da mesma essência, né? E isso faz presente então a presença do divino com a mesma essência do Filho na vida então dos discípulos. Então seria mais ou menos por aí. Então há uma diferença até, né, no texto, né, do 14, 17, por exemplo, esse Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. Olha só, há uma diferença aqui, né? Habitar com vocês e estar em vocês. Então é isso que a lição ainda vai continuar decorrendo nesse sentido. Mas essa atuação, primeiro aqui em João, não é comparada à mesma então do Pentecostes. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Então aqui se trata então dessa atuação regeneradora na vida daquele que é pecador. Então esse é o primeiro papel então do outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Muito bem. A gente aprendeu, pastor Rômulo, na lição no trimestre passado, sobre a Trindade. Embora não é uma palavra bíblica, mas é só para definir o que consta na própria palavra de Deus. Cremos em um único Deus, que se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo, tendo a mesma essência, né, o mesmo poder, a mesma graça. E nós identificamos como a terceira pessoa da Trindade, não que ele é o terceiro em hierarquia, ele é Deus. E esse Consolador que Jesus apontou, quem ele é? Né? O que ele é para nós? Porque eu me lembro que a igreja, há muitos anos atrás, muitos irmãos tinham até um pouco de receio de adorar o Espírito Santo, pela questão de idolatria. Explique para nós, pastor, para a gente poder entender. O contexto mostra Jesus, né? Jesus está fazendo um chamado vocacional, missional para os discípulos. Eles têm uma missão de carregar a mensagem do Evangelho, levar as boas novas, mas teriam que enfrentar as dificuldades da vida. Tinha o Império Romano, né? O desafio que antes estavam com Jesus, agora estariam sozinhos. Então, o contexto é um chamado, né? Começa Jesus falando no contexto sobre essa vocação deles irem, né? O contexto antecedente, o contexto principalmente que sucede, fala de uma relação vital de Jesus com os seus discípulos, né? Que seria como aquele que traria nutrição e vida para que eles gerassem frutos, foram chamados para gerar frutos que permanecessem. É um discipulado, é vida na vida, é eles levando uma mensagem poderosa, mas como iriam continuar sozinhos? Como iriam enfrentar as batalhas, né? Como carregar uma mensagem tão poderosa de salvação, se teriam dificuldades e se teriam que enfrentar a força do império. O chamado é esse, mas também viria a capacitação, e eles não estariam sós. A ideia da palavra Consolador é alguém que está ao lado para ajudar. Ela poderia usar vários sinônimos aqui, né? Podemos pensar no Consolador, no advogado, no amigo, no auxiliador, tantos termos, mas é alguém que está junto para ajudar. Muito bem colocou o Michel sobre os termos, veja, é o outro. Então, nós estamos falando de uma pessoa, de um ser, que no texto mostra, e a palavra santo vai corroborar isso, vai ratificar isso, é um ser santo, é um ser sagrado, separado, mas é um outro, é um ser. Tá? Ele tem a sua distinção. Porém, como o Michel colocou muito bem, a palavra outro Consolador significa alguém da mesma natureza. Então, é o que você colocou, pastor Fábio, sobre mesmos atributos, mesmas qualidades inseparáveis do ser.
né? Mostra a divindade do Espírito Santo. Só que é um ser divino que estaria agora atuando nos discípulos, nos seguidores de Jesus e através deles. Estaria habitando, se relacionando, morando, guiando a vida deles. Então, o Consolador é alguém que está ao lado para fortalecer, ajudar, guiar, caminhar com eles. E aí, olha que interessante, eu gostaria de respeitar aqui sobre outro da mesma natureza, e o autor coloca assim, ó, falando sobre o termo grego, né? Outro indicando assim a distinção dele em relação aos outros indivíduos, mas a mesma natureza. É muito interessante os professores lembrarem que o Espírito também é Deus, reafirmando a singularidade do Espírito Santo. É um ser divino, são 3 pessoas distintas, porém de uma mesma natureza, com as mesmas qualidades trabalhando junto. Ou seja, também é Deus. E aí ele diz, mas também a sua igualdade com elas. Sim. O Pai tem poder, o Filho tem poder, o Espírito tem poder. Ou seja, ele fala com o Pai, ele roga ao Pai, Jesus roga ao Pai que envia o outro Consolador. Todos de uma mesma essência, 3 pessoas trabalhando no mesmo propósito, né? Isso nós chamamos de Trindade. E, ao mesmo tempo, mostra para os discípulos que, apesar das dificuldades, eles não estariam sozinhos, porque Jesus, no contexto, vai morrer, vai ressuscitar e vai ascender aos céus. Como a igreja iria caminhar? Só teria a Bíblia nas mãos. Agora, fala de uma atuação do Espírito, pensando no Antigo Testamento, não apenas uma manifestação do Espírito, mas uma habitação do Espírito. E uma capacitação, como veremos na continuidade da lição. Perfeito. É uma ação do Espírito habitando, capacitando, guiando. O contexto todo mostra, lembrando das palavras de Jesus, ensinando eles a guardar Sim. todas as coisas. É um Espírito, eu poderia dizer, da mesma natureza, que é uma pessoa, é divino, é Deus. Agora, um Espírito atuante e presente na vida dos seguidores de Cristo. O Espírito Santo recebe adoração? Também, como Deus, como Jesus. É Deus. Quando eu adoro ao Senhor, estou adorando ao Senhor e sua manifestação que se faz em 3 pessoas. Mas que, em essência, natureza e atributo é um só. Eles trabalham unidos. Não há uma competitividade, não há uma ideia hierárquica, como se desenvolveu. É um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Mas o principal aqui da lição é, Deus enviaria o Espírito como consolador. Eles receberiam uma ajuda, uma presença, uma capacitação, um auxílio. E isso não é só com os discípulos. Como foi muito bem colocado aqui na introdução da revista, veja, essa ação do Senhor de enviar o Espírito está muito claro, inclusive na verdade prática, né? É para todos. Sim. É para todos os seguidores de Jesus. O Espírito Santo continua atuante, está entre nós, vivo, poderoso e nos capacitando. Glória a Deus. Michel, a gente vê aqui uma reação assim preocupante dos discípulos após a ida de Jesus, né? Eles se achavam ou pensariam que ficariam órfãos, né? E a expressão aqui do subponto 3 diz, não vos deixarei órfãos. Sim. Eu acho que eles acharam assim, Jesus vai e nós vamos ficar sozinhos. Mas Jesus tinha feito a promessa de enviar, né, outro Consolador. Sim. A necessidade deles era, como é a nossa, é permanente dessa ação do Espírito Santo, que a Bíblia vai dizer que é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós vamos ver no ponto 2 que ele é essa força capacitadora. Sim. Mas qual foi a necessidade dos discípulos aqui? Eles acharam que iam ficar órfãos, né? Iam ficar sozinhos, né? Desamparados, né? Inclusive, o próximo tópico ele vai trazer justamente também essa questão, né, da onde eles se encontravam após a ressurreição de Jesus, capítulo 20, né, já pegando o gancho já do 3º tópico com o primeiro lá do 2º tópico, né, Jesus ele aparece para os discípulos a partir do momento ali no capítulo 20, nós vamos ver no primeiro dia da semana, Maria Madalena indo até o sepulcro, tendo toda aquela experiência com o próprio Cristo, onde está o meu Senhor e tal. O Senhor aparece para ela, encaminha ela, vai e anuncia isso para os discípulos, e aonde os discípulos estão? Trancados dentro de casa, com medo, né? Com receio do que vai acontecer. O nosso mestre morreu, né, foi crucificado, e agora o que vai ser da gente? Então, isso mostra claramente, né, esse sentimento
Agora estamos sozinhos nessa caminhada. Como que nós vamos fazer? Né? Então, o próprio texto vai trazer ali essa expressão, né, deste medo, desse receio, e essa falta, né, dessa paternidade, vamos dizer assim, divina, né? Quem que vai dizer para nós como que nós devemos fazer? Né? E isso se repete ainda no decorrer do texto, no capítulo 21 também, posterior, a gente vai ver que os discípulos abandonaram tudo, foram voltar a pescar e tudo mais. Então esse sentimento da falta da presença do Cristo, ela é muito grave, e você vê isso enfatizado de uma forma muito plena, assim, dentro do texto sagrado, né? Mas lógico que isso vai, a partir do momento do versículo 19, daí ele já no segundo tópico, né, vai trazer justamente que ao final da tarde, ao final daquele dia, Jesus aparece no meio deles. E quando aparece no meio deles, ele já usa uma expressão bastante interessante. A paz seja convosco. O que isso mostra? Mostra que eles estavam com o coração apertado, aflito. O que nós vamos fazer? Né? Então, a paz seja convosco. E daí, a partir dali, então, né, assim como o Pai me enviou, eu também agora envio a vós. Olha que interessante. Agora temos que pensar também, dentro desse contexto tão bem colocado aqui, que tem duas situações complexas, né? Primeiro, uma morte extremamente violenta, sim, de Jesus, vexatória, né? Ameaça. Jesus, de forma pública, apanha, ele foi preso, ele apanhou, ele foi condenado de forma parcial e injusta e é colocado na pior morte, né? Você vê isso, por exemplo, no discurso dos discípulos de Emaús. Imaginávamos que é ele que ia redimir Israel. Não quer ser entregue pelas autoridades, pelos líderes e simplesmente morto, né? Então, eles têm um messianismo, uma espera do Messias e do Cristo, que tem um outro ideal de um solucionador de problemas. Esse Jesus morrendo na cruz é muito complicado para eles. Daí tem a questão, como o Michel colocou, deles estarem numa casa trancado. Como é que iriam provar onde está o corpo dele? Esse é um problemão. E o outro é o que também foi colocado aqui. Há uma missão e um chamado. Pensa, fazer obras maiores, né? Estamos, claro, falando de extensão, né? Sim, sim. Mas vão fazer obras maiores, vão em meu nome, curando, libertando, batizando, ensinando as pessoas a guardarem todas as coisas. Se a gente pensa no todo dos discípulos, do chamado deles de fazer milagres, dar continuidade à pregação e ao ministério de Jesus, poxa, estavam com Jesus fazendo um monte de milagres, sinais, prodígios. Agora nós vamos em teu nome curando, libertando e fazendo tudo isso. Nós, na hora da prisão de Jesus, o que vai acontecer com o pessoal na hora da crucificação? Todo mundo cai fora. Pedro nega mesmo sendo avisado. Porque são seres humanos. Sim. Depois está todo mundo com medo. Jesus já tinha avisado o que ia acontecer. O anjo avisou. As mulheres viram o túmulo vazio. Os homens conferiram. Mas por que eles continuam com medo? Os discípulos de Emaús? Porque além da esperança messiânica, é muito difícil continuar essa missão. E na realidade do contexto, era um pequeno grupo diante do poderoso Império de Roma. Então, nós temos que voltar ao contexto e olhar a partir do seu contexto histórico. E aí Jesus está dizendo, vocês não estão sozinhos. E não vão ficar sozinhos. Eu até lembro do texto bíblico que diz, consolai o meu povo. Essa história do consolo de um Deus presente, desse shalom, dessa paz seja convosco. Há um Deus que tem acordo, que tem shalom, que tem paz para o seu povo. Manifesto em Jesus. Mas e agora? Jesus é o Cristo, mas é crucificado. E cadê ele? Aonde ele está? Então, vocês não vão ficar sozinhos? É uma palavra de esperança e a convicção. Por isso, Jesus afirmou, olha, vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor Romulo, eu queria te fazer uma pergunta, já dentro desse aqui, antes da gente pular para o outro tópico. Seguinte, nós sabemos que todo ser humano sem Deus há um vazio gigantesco dentro dele. No caso dos discípulos, eles estavam andando com Jesus, digamos assim, esse vazio ficou preenchido. Jesus junto com eles, né, andando. Quando Jesus vai embora, eles acharam que iam ficar órfãos. Então nós podemos dizer que o Espírito Santo ele veio preencher aquele vazio e dar sentido de continuidade, né? A gente vai ver como força capacitadora, né, de pujança e força. Então, o Espírito Santo ele veio para preencher a ausência de Cristo, que eles estavam acostumados, e ver que eles não estão só. Enche um homem, tira o vazio. Tira, e eu não quero aqui já pular o ponto aqui, porque fala sobre essa questão do assoprar e dizer, recebei o Espírito Santo, né? Eles vão ter que receber vida. De fato, o ser humano foi criado por Deus, formado por Deus,
para se relacionar com Deus e ser seu representante, carregar a sua imagem e semelhança, tendo características divinas, né? Então, longe de Deus, o ser humano é completamente vazio. Numa linguagem metafórica bíblica, já preparando para o próximo ponto, se Deus não soprar, o homem é só pó da terra. Ele é temporário, circunstancial e limitado. Ele precisa do sopro divino, do vento, do sopro, do hálito de Deus. Ele precisa das palavras que saem da boca de Deus. Ele precisa do pão da vida, ele precisa da água da vida, ele precisa nascer de novo. Perfeito. Ele precisa de vida. Sem o Espírito, não há vida. E aí, na linguagem do Antigo Testamento, é só um vale de ossos secos, né? Sim. Glória a Deus. Queridos irmãos, você está acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos estudando a lição 10, que é uma lição maravilhosa, que é a promessa do Espírito. E essa promessa ela é muito abrangente, né? Você está vendo aqui, você não está só, o Espírito Santo habita em você. E nós vamos dar continuidade. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical. Compartilhe com seus amigos, irmãos, aquele que ainda não conhece o programa. Quem sabe é a oportunidade de você evangelizar e que ele venha conhecer o Senhor Jesus. Michel, no tópico 2... o Espírito Santo habita os discípulos. Sim. Nós vamos conhecer algo extraordinário, né? Que Jesus apresenta para os discípulos e hoje nós fazemos parte. Está ali em João, capítulo 20 e 22. Sim. Como a gente já mencionou no tópico anterior, já, né? Esse texto do 20 e 22, ele começa já nessa parte da aparição de Jesus para com os discípulos. Como mencionamos aqui, estávamos ali com todas essas ansiedades presentes ali de como seriam as situações e de repente Jesus aparece no meio deles, né, vivo. Então pense no impacto que isso vai trazer na vida deles quando eles percebem e têm totalmente a sua perspectiva mudada, porque eles agora, até então, eles entendiam o nosso mestre morreu, estavam que nem os discípulos no caminho de Emaús, né? Nosso mestre morreu e agora, né? E de repente Jesus aparece no meio deles, né? E aqui uma expressão que a gente podia usar até o de repente, que já aponta para Atos, né? De repente Jesus aparece no meio deles. Então eles estão nesse momento de aflição, de angústia, sem saber para que caminho ir, para que caminho se direcionar. E quando Jesus vem, traz então essa paz, né? A paz seja convosco. Isso faz eles olharem para Cristo vivo ali, né? Ressurreto, né? E quem sabe as indagações também ainda ficam, mas como que pode? Nós vimos ele ser crucificado, vimos ele ser sepultado, né? Então, e agora ele está aqui no nosso meio, e daí a gente, decorrendo o texto mais a seguir, nós vamos ver, por exemplo, o exemplo de Tomé, né? Que Tomé não estava presente ali, Jesus aparece depois, 8 dias depois, novamente, né? Onde daí Tomé está presente naquela situação, toca aqui, né? E daí ali ele se rende aos pés do Senhor. Então essa presença, né? E não quero entrar já no segundo subtópico, né? Aonde Jesus sopra, né? Sobre eles, né? O Espírito Santo, né? Mas olha que lindo isso, né? A paz seja convosco, assim como o Pai me enviou. Ou seja, da mesma forma, e daí voltando lá para o João 14, né? Farão as obras, farão os sinais, né? E como o Rômulo frisou muito bem aqui, isso não é querer ser superior a Cristo, mas em caráter de extensão, que é como o Evangelho propagou e já alcançou boa parte de todo o planeta Terra, vamos dizer assim, alguns lugares que ainda falta, né? Missionários chegarem e adentrarem, porque, né, as consequências e as dificuldades são enormes em alguns países, mas quando ele chega e diz isso, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Olha a força que tem esse texto. E daí ele finaliza dizendo, né, havendo dito isso, soprou sobre ele e disse, recebam o Espírito Santo. E recebam o Espírito Santo, vou deixar com o Romulo, que é o segundo tópico aí, nesse ponto, né, para ele explanar, né, senão eu acabo adentrando na outra parte. Glória ali, vamos deixar com o pastor Rômulo. Eu já vou passar para o pastor Rômulo, que ele vai dar continuidade, né, na questão do sentido de assoprou sobre eles o Espírito, mas uma coisa que me chama a atenção, pastor Rômulo, é quando Jesus chega no meio dos discípulos e fala, paz seja convosco. Eu acho que ali Jesus falou assim, deixa eu deixar eles mais tranquilos, porque eles estavam nervosos, ansiosos, morreu, acabou tudo, o que vai ser de nós? Jesus já chega e falou, paz seja convosco, estou aqui, estou presente. Não acabou essa obra, né? Mas, pastor Rômulo,
Continua para nós agora, e essa parte tão importante, que é o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. Assoprou o quê? O que é isso para nós? A Bíblia é extraordinária, né? Só assoprou aí, né? Eu até suspirei, né? Porque a Bíblia é a gloriosa palavra de Deus. Aleluia. Há uma harmonia, uma unidade fantástica, né? Então, quando você vai ao início de todas as coisas, ao livro de Gênesis, você vê o ato da criação, né? Deus trazer vida e ele soprar sobre o pó da terra e transformar, tornar, vir a existir alma vivente, um ser que tem sentimento, que tem razão, que pensa, que tem características divinas, como a capacidade de amar, de pensar, de construir pensamento, de volição, de tomar decisões. É extraordinário ver que do nada Deus criou tudo, e aí ele usa elementos que ele mesmo criou, e o divino toca no terreno, sabe? O sopro de Deus, o Espírito, a vida de Deus tocando e gerando vida, né? O que mostra Deus como a fonte, a origem, o criador, o sustentador e mantenedor da vida, né? Então, quando a gente pensa no Espírito de Deus, a gente só pode pensar no Espírito de vida, no Espírito que produz vida. E é um quadro extraordinário em Gênesis, muito presente no Pentateuco, do caos e a vida, né? E a vida é gerada por Deus, administrada pelo seu Espírito, né? Então, esse soprar, esse manifestar, esse colocar dentro, esse trazer o Espírito, né? É um termo muito importante, tanto no mundo hebraico como no mundo grego também, da linguagem do Novo Testamento. Então, você vê essa relação da criação, Deus soprando. Você vê, por exemplo, como citado e também colocado aqui pelo autor, lá em Ezequiel, quando Israel sem esperança no cativeiro babilônico, no meio dos caldeus, Deus diz que vai soprar o seu Espírito, e quando trouxer o seu Espírito, eles vão receber vida, né? Então, primeiro Deus vai restaurar fisicamente carne, nervo, pele, tendões, ossos, e vai soprar o Espírito, depois ele vai soprar o Espírito e vão se tornar como um exército pronto, em extremo, em pé para a batalha, né? Seria o povo que a esperança seria restaurada. Haveria um momento no derramar do Espírito, e parece-nos que as promessas do Antigo Testamento que falam da manifestação do Espírito, sempre falam de restauração, sabe, do cumprimento do chamado, da vida de Deus se manifestando, a presença consoladora, o shalom, a paz de Deus entre o seu povo. Agora, olha que extraordinário. Deus sopra, manifesta e gera vida. Jesus faz esse mesmo movimento. De novo, nós estamos fazendo uma relação entre Jesus, o primeiro ser, Adão, de novo, a criação e essa recriação. Essa linguagem que tanto se conversa, principalmente na literatura paulina, né? É extraordinário. Né? E é João que vai falar no seu evangelho, já que essa lição passa pelo olhar desse apóstolo do amor, é João que vai mostrar essa regeneração. Esse recomeçar, esse recriar, esse nascer de novo, esse nascer do alto, né? Águas que brotam, alguém se torna fonte de água. Então estamos falando de vida. E Jesus vai fazer o quê? Gerar vida. Quando ele assopra sobre os discípulos, ele está trazendo vida sobre os discípulos. Por quê? Porque, veja, na relação com Deus, o ser humano tem vida. O que o pecado faz? Ele separa, ele afasta. Essa separação de Deus é a morte. Agora, quando Jesus vem, ele vem para religar o ser humano com Deus. Agora, Jesus ascendendo aos céus, se ele não envia o Espírito, de novo o ser humano se afastaria da fonte da vida. Não tem vida eterna sem o Senhor. Agora, ele faz o quê? Qual é a fonte? Ele mesmo. Ele sopra o Espírito. Então, quando Jesus assopra o Espírito, lembramos do ato criador de Deus. Veja, de novo a divindade, o tema principal do Evangelho de João, que é essa revista, que é a deidade de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, ele tem a natureza divina, João está mostrando isso nesse Evangelho. Tanto que ele está voltando ao ato da criação, soprando o Espírito, gerando vida. Ou seja, o bonecos de barro, o pó da terra, ou na linguagem do Antigo Testamento, lá de Ezequiel, que foi citado aqui, o Filho do Homem, poderão viver esses ossos? Eu soprarei o Espírito e viverão. Então, só o Deus Criador, em outra linguagem, pode gerar vida. Jesus está se colocando agora de novo como a fonte de vida, como a própria vida, que foi apresentada inclusive na lição anterior, caminho, a verdade e a vida, e está fazendo o quê? Gerando vida, soprando o Espírito para que eles vivam. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Então ele é esse Deus que sopra o Espírito, que doa o Espírito. É o Deus Criador, gerador de vida, e o Espírito é a vida em ação, é o hálito, é o sopro, é essa manifestação
da vida de Deus dentro dos discípulos. Eu guardei um versículo aqui que eu estava estudando por uma outra questão, que está lá na visão de Ezequiel, lá que Deus dá para Ezequiel, no versículo 9, né? No começo vai dizer, e ele me disse, profetiza ao Espírito, né? Não é o Espírito Santo, ali o Espírito, né? Está com E minúsculo, mas diz assim, ó, profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito. Aí no final a parte B diz, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre eles, sobre estes mortos, para que vivam. Fala desse Espírito que vem e traz vida, né? Traz vida ao homem. Né? Aquele que está morto, que não tem vida, volta a viver. Restituição, é algo maravilhoso. Na versão hebraica para o grego, a Septuaginta, tem até o mesmo termo, sabe, sendo colocado que aparece aqui usado por Jesus que assoprou. É o mesmo termo no original para soprou. Né? Então, você vê em Gênesis, vê aqui em Ezequiel e vê Jesus nesse ato criador, nesse restaurador que está agora gerando vida aos discípulos. Os discípulos estão recebendo vida. E olha, de fato, essa linguagem de João é extraordinária. É vida abundante, é mais do que bios, é uma vida abundante, é uma vida que transborda, é uma vida que gera vida, que faz virar fonte de água viva. É vida. É isso que o Senhor Jesus está fazendo aos discípulos. E no contexto, com medo, estão recebendo vida, sopro. Eu sou o doador da vida. O versículo 22, que aí é o ponto 3 do tópico 2, vai dizer o seguinte, um episódio anterior ao Pentecostes. E ele vai falar sobre quando Jesus assopra sobre eles e diz, ó, recebeis o Espírito Santo. Ali, Jesus está falando sobre eles serem, ali a gente passa a ser templo e morada do Espírito. Sim, diferente de Atos 2, que a gente vai ver para frente, né, Michel? Sim, há uma diferença, né? Aqui a divisão é clara no texto, né? Ele não pode ligar uma coisa com a outra. É possível a quem indique até aqui já foi um pré-batismo como em Atos, não é bem por aí. A gente tem que entender que aqui é justamente isso que o Romulo já falou muito bem anteriormente aqui, essa regeneração, essa atuação do Espírito Santo trazendo essa característica, né, habitando no ser humano para que a vida impere nesse ser que estava condenado à morte, a morte eterna, agora através do Espírito, desse soprar o Espírito Santo, começa a surgir então aquilo que a gente chama da obra da regeneração, né? Estávamos corrompidos pelo pecado e o Espírito Santo começa a trabalhar agora com o fruto do Espírito na nossa vida, vai moldando o nosso caráter, nosso comportamento, nossas atitudes, então vai trazendo toda essa questão, né? Então isso é a habitação do Espírito, é aquilo que o pastor comentou no início da aula, há uma diferença, né? Então a habitação do Espírito Santo é para todos, né, presente para todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, né, eles recebem o Espírito Santo em suas vidas, que vai fazer justamente, né, até um pouco antes, né, o próprio Espírito Santo é aquele que convence o ser humano do pecado, do juízo, da justiça, então já há uma atuação do Espírito Santo para a conversão, mas esse trabalho do Espírito Santo não vai transformar essa vida interior do ser humano, então isso é bem diferente dessa capacitação que nós vamos ver mais adiante no capítulo de número 2. O senhor me permite pode falar, um exemplo bem sim. prático? Né? Usando o seu exemplo, o senhor tem sua empresa na área da ferramentaria e tal. Imagina que o senhor mora com seu filho, correto? Sim. O senhor habita, né? Mora com seu filho, no mesmo local. Agora, o senhor habilitar, capacitar ele para também desenvolver essa função e dar-lhe, que é um termo importante de Atos, autoridade para falar em seu nome e em nome da sua empresa, de tal forma que quando ele assinar um trabalho, falar com o fornecedor, com o cliente final, ele lá ter autoridade para falar em seu nome e ter capacidade para trabalhar é uma coisa distinta. O senhor pode morar com ele, capacitar-lhe e dar-lhe autoridade para falar em seu nome. Perfeito. São coisas distintas. Então, a gente tem a habitação do Espírito Santo, a morada, e recebe a vida dele. Ou seja, o contrário do efeito do pecado. Tá? Então, há o sopro, há a vida, a habitação do Espírito. Agora, receber poder em ação ou capacidade e autoridade, né? Eu nem vou ficar aqui citando muito o termo grego, daí já o chão do Michel ali, né? Do dunamis, do exousia, do dinamis e exousia. Receber poder para e
autorização, falar em nome de, fazer obras maiores, esse poder em ação e essa autorização para falar em nome de, representando um outro momento. O Senhor mora com seu filho. Capacitá-lo para e dar-lhe autoridade para falar em nome de são coisas distintas, né? Então a gente precisa não confundir as coisas. É muito prático, a Bíblia é muito clara sobre isso, porque senão não seria necessário a descida do Espírito, a capacitação do Espírito e a manifestação do poder espiritual. Então, se houve um momento posterior e um momento disso, e foi prometido que eles receberiam do alto esse poder para fazer isso, significa que é um outro momento, e o texto é muito nítido, né? Sim. A gente precisa estar bem ciente de que há essas duas, eu vou chamar aqui de grandezas, né? Receber o Espírito Santo como parte interina nossa aqui, ele habita dentro de nós somos templos, né, em morada do Espírito Santo, e ele é responsável por essa obra de regeneração nossa. Não só pela obra de regeneração, mas é ele que constantemente está em nós, nos avisando, nos alertando, nos mostrando, dizendo, nos transformando a imagem do varão perfeito, que é Jesus, né? Lembrando do que ele falou, nos guiando a toda a verdade. Há várias ações do Espírito Santo na salvação. Ele aplica a santidade em nós. Aquela voz que você diz assim, eu não sei quem me falou, mas quando você estava para fazer algo errado, ele disse, não faça isso. Cuidado, é o Espírito Santo cuidando de nós. Mas isso, Michel, e eu já vou para você, não tem nada a ver, quer dizer, não é que não tem nada a ver, são duas coisas separadas. Como o pastor Rômulo bem disse aqui, isso não isenta de nós recebemos agora esse, dunamis que usa a palavra, né? Esse dínamo, essa capacitação que Deus sabia, e Deus sabe que nós que queremos fazer a obra dele precisamos, né? E ali, o tópico 3 vai dizer, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Sim. E ele é bem claro quando a Bíblia diz, e recebereis poder. Olha, como o senhor mencionou, né? São duas coisas importantes. De repente, Michel, como é que foi essa promessa, né? Como é que se deu? Nós falamos sobre o Espírito Santo vindo habitar em nós, da mesma maneira que interessante que habitou nos discípulos. Jesus soprou sobre eles e receberam. Nós recebemos hoje quando aceitamos a Cristo, e agora nós entramos na parte do revestimento, autoridade, essa capacitação, né? Né? Essa autoridade, né? Interessante a gente perceber que o livro de Atos, né? Agora a gente pula justamente nessa questão do livro de Atos, da questão do batismo com o Espírito Santo. É interessante a gente entender que o livro de Atos ele já abre com o finalzinho do Evangelho de João, do que está acontecendo. A gente olha, né, o início de Atos, né, Lucas ele vai trazer justamente essa questão, né, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus apresentou-se vivo, o Evangelho de João, né, aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, né, aparecendo-lhe durante 40 dias, falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Né. Então, olha só que interessante. Né, e comendo com eles, né, ou seja, né, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Olha só, então tá ligando uma coisa na outra. E daí a gente vai já para essa questão, né, essa promessa do de repente, né? Então aqui a gente vai ver que a questão que se encontrava aqui, o dia de Pentecoste, né, a festa de Pentecoste, essa festa anual, né, que era realizada ali 50 dias após o dia da Páscoa, a celebração da Páscoa. Então foi justamente nesse momento que aconteceu esse de repente, né, esse agir de Deus sobre a vida dos apóstolos. Interessante, né, que na Páscoa, né, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus. Depois de 50 dias, agora, na festa da colheita, né, ou na festa de Pentecoste, justamente Jesus faz essa menção, né, dessa promessa, desse recebimento de poder, conforme lá em Atos, capítulo 1, do 4 até o 8, aonde ele vai trazer, né, comendo com ele, Deus essa ordem: não se afaste de Jerusalém, mas permaneçam na promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Atos 1:8 vai dizer assim, né, e vocês receberão o poder
ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Você vê que aqui o texto é claro em dizer que há algo a mais. Não é um processo de regeneração, não é um processo de transformação na vida da pessoa, mas sim um poder, uma capacitação que vem do alto, não vem de nós mesmos. Isso é um ponto muito importante. Não é a gente que se torna poderoso para fazer, mas sim o Espírito Santo nos capacita e nos dá essa força e essa coragem para que isso aconteça, né? E esse derramamento ele se dá justamente nesse momento, né? Nesse agir, nesse momento que eles estavam esperando, nessa reunião a qual eles se encontravam, né? Então o texto é muito claro, né, que eles recebem isso e são cheios do Espírito Santo. E daí aqui começa já o próximo ponto, que vai falar justamente a respeito dessa capacitação, do falar em línguas, do agir de Deus na vida daqueles que estavam ali. Amém. Pastor Rômulo, eu criei aqui uma frase, eu vou passar para o senhor. Eu estava conversando com a esposa. Nós sabemos que há vários teólogos que são homens que seguem a Bíblia ou ensinam aquilo que realmente está contido na palavra de Deus. Mas também conhecemos os teólogos da confusão, aqueles que são sensacionistas, né? E muitos afirmam que, não, foi só para esse templo, só para os discípulos. Isso aí não é para nós hoje. Mas o subponto 2 vai dizer, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas a promessa era só para eles? O apóstolo Pedro, ao término da descida do Espírito, essa capacitação, né, do Espírito, essa imersão, esse batismo no Espírito, ele vai usar o texto do profeta Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28, né, e ele vai deixar muito claro no seu sermão que essa promessa é a todos quanto o Senhor chamar. Né? Então, quando você diz até onde o Espírito agiu e até onde o Espírito não vai agir mais, você comete um equívoco muito grande. Primeiro, não existe autoridade escriturística e exegética para falar do sensacionismo. Existe uma tentativa deles lidarem dizendo que quando o cânon foi fechado, que é um processo que nem foi feito aqui, demorou muito tempo, passou por concílio, muita coisa. A conversa é outra. Sacralizar isso e dizer que isso significa que o Espírito Santo parou de um processo de canonização que demorou muito tempo depois, é, no mínimo, cometer um equívoco histórico absurdo. O Espírito Santo tirou uma férias por um tempo, muito depois... complicado, porque veja, o mesmo Espírito que regenera, que convence o ser humano, que faz lembrar as palavras de Jesus, a Bíblia deixa claro que ninguém chama Senhor e reconhece Jesus como Senhor se não for pelo Espírito. Então, tentar, a gente como ser humano, fazer o que a Bíblia não faz e dizer até que o Espírito pode agir aqui, não. Se eu paro uma ação do Espírito, eu também pararia outras ações se eu tiver um bom senso. Então, seria muito complexo. Né? Então, a Bíblia não faz isso. Outro, o que fica nítido quando lemos as cartas, por exemplo, como conhecido por todos, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12 até o capítulo 14, mostra os dons na continuidade da igreja, presente inclusive no culto público, ao ponto de terem que ser ensinados sobre o uso dos dons. Então, não há biblicamente, teologicamente, historicamente essa ideia. Tá? Agora, voltando aqui, todos foram cheios do Espírito Santo, que foi onde o evangelista Michel colocou muito bem. Nós estamos em uma manifestação do Espírito, uma capacitação do Espírito. É fato que os elementos do dia de Pentecoste, eles não se repetem. Por exemplo, o barulho veemente, impetuoso, e isso daqui. Não, é um momento histórico de um cumprimento. Aí os sensacionistas dizem, veja, a morte de Jesus também foi uma vez na cruz só, a ressurreição. Agora, os benefícios da cruz continuam acontecendo a salvação? Continuam. Os benefícios da ressurreição continuam? Sim. Jesus está ressurreto e a ressurreição alcançará todos nós, nos ressuscitando naquele dia. Mesmo que são elementos diferentes, mas a ação continua. Então o Espírito desceu de uma forma única, mas sua ação, os benefícios e as consequências abençoadoras dessa promessa continua. Por isso é a todos quantos o Senhor chamar. E por isso, de diferentes formas, com diferentes elementos presentes em Atos, continua o Espírito Santo descendo e capacitando e manifestando. Agora,
o que é importante dizer, todos foram cheios do Espírito. Há essa imersão. E nós precisamos lembrar que lá em Atos 1, a partir do versículo 5, diz, veja, as palavras do Senhor. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês serão imersos. Olha que coisa profunda. Então, o Espírito não vai só habitar, vocês vão mergulhar nesse Espírito. Sim. Vocês vão ser aprofundados, totalmente tomados por esse Espírito. É não só uma habitação, mas ser totalmente tomado pelo Espírito. E o que isso gerou? Todos foram cheios do Espírito. E aí a promessa, que não era só para alguns, mas como disse Joel, e Pedro vê aqui o cumprimento, é todos. E aí eles começam a falar em outras línguas, conforme agora o Espírito concedia. Então o Espírito agora está guiando até o falar deles. Olha que extraordinário. Gente com medo numa casa, recebe o sopro, agora não apenas o sopro e a habitação, mas é imerso no Espírito, é cheio do Espírito, e isso é a todos quanto o Senhor chamar. Eu preciso só frisar aqui, Atos 2 começa com sinais visíveis, audíveis e a manifestação do Espírito, e eles anunciando as grandezas em vários idiomas, a várias nações. Pedro faz o quê? Ele vai enxergar na continuidade o cumprimento da profecia, mas ele não vai só dizer que ela se cumpriu e acabou. Ele vai aplicar, ele vai continuar pregando. O resultado, a gente já sabe, né? Uma comunidade agora de novos convertidos. Veja, o Espírito continua agindo, continua falando, porque essa promessa é a todos quanto o Senhor chamar. A gente pergunta facilmente, o Senhor continua chamando? Ele continua salvando? A todos quanto Ele chamar. Então, a promessa é para todos quanto chamar. Nós limitarmos a ação do Espírito Santo a um período, a uma época, né? Isso, se a Bíblia não faz isso? Não, a Bíblia não faz isso, né? Não. Nós cremos, evangelista Michel, que o falar em línguas é a evidência inicial para quem é batizado no Espírito Santo. E eu comentei esses dias atrás, para nós finalizarmos, que nós também falamos muito sobre o fruto do Espírito. E nós ensinamos que o fruto do Espírito não é algo que você recebe quando é, no caso do revestimento, mas faz parte do recebimento do Espírito como templo e morada, né? E eu digo assim, eu acho que... o processo de regeneração, né? E é fruto, não é frutos. Eu sempre comparo como uma pocã. A gente pega um fruto, dentro dele tem vários gomos, mas é um único fruto. Isso faz parte do cristão, né? Esse começar a falar em outras línguas, nós cremos e ensinamos que faz parte, né, da evidência inicial, esse falar em línguas. Sim. Não é verdade? Inclusive, esse é um tema bastante discutido, aí, essa questão, né, principalmente os cessacionistas vão dizer que esse falar em línguas também não é essa língua espiritual a qual nós falamos. Vão atribuir só a questão como o dialeto, o idioma, né? Então, olha só que interessante. Quando a gente olha para o texto, capítulo de número 2, né, versículo 3, nós vamos ver isso, a expressão, né, línguas, versículo 4, versículo 6. Então, a gente vai ver na nossa tradução para o português, sempre é línguas, 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 línguas. Então, isso fica um pouquinho difícil da gente entender. Mas olha só que interessante, né? E começaram a falar em outras línguas, né? O uso das palavras, então, aqui em Atos 2. E isso já vai trazer um esclarecimento para a gente. Então, o termo que significa tanto língua física como órgão, como idioma falado, é o glossa, né? De glossolalia, né? Que a gente usa essa expressão. Então, ela aparece em Atos 2, né? Então, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, né? E aqui é o glossais, né? Conforme o Espírito lhe concedia que falassem, né? Perfeito. O que mais? Essa palavra também é usada lá em 1 Coríntios 12, 14, para se referir ao dom de línguas espirituais, né? E daí nós temos uma outra palavra também, que é o dialectos, né? Ou seja, o idioma, né? Palavra usada, então, para uma língua nativa ou regional. E aí que está, às vezes, a grande confusão. Porque o versículo 6 vai dizer lá assim, né? Ó, assim, quando fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, por causa de que cada um ouvia falar na sua própria língua, né? Então, Atos 2, né? Em Atos 2, versículo 6. Então, lá no versículo 3, nós temos essa expressão glossa, glossolalia, cheio do Espírito Santo. E daí a gente vê aqui uma atuação do Espírito Santo, né? Que você tem a atuação do Espírito no falar em línguas, né? Como evidência, lógico,
mas você vê também um outro sinal acontecendo onde as pessoas conseguem ouvir aquilo na sua própria língua. Isso aqui é um fenômeno maravilhoso, porque também faz parte da atuação do Espírito Santo. E quando nós olhamos para isso, a gente pode às vezes pensar, mas isso pode estar desviando um pouquinho da nossa doutrina, isso e aquilo. Quando a gente olha para, por exemplo, a formação do nosso pensamento sobre o falar em línguas, e aqui até quero deixar recomendado esse livro, bastante interessante, a Glossolalia, a formação das Assembleias de Deus, então vai trazer todo esse contexto histórico. Você vai ver que, por exemplo, aqui a Agnes, que era uma discípula, vamos dizer assim, do Parham, Fox Parham, ela vai dizer assim, que ela não estava muito satisfeita com a experiência que ela tinha tido ainda com o Espírito Santo, ela queria mais, e tendo um grande fardo dentro de si e tal, decidiu em 1º de janeiro de 1901 obedecer a palavra e ter as mãos impostas sobre mim, ou seja, ela pediu para que fosse imposto e orasse por ela. E orar para que eu pudesse receber o batismo no Espírito. Quando isso foi feito, comecei a falar em línguas desconhecidas. Depois vi que a minha experiência era algo semelhante a de Éfeso, lá em Atos 19, 6. Depois disso, participei da missão com outras pessoas e orei, começando em inglês. Então o Senhor falou por meu intermédio, terminando a oração em outra língua. Olha aí, a atuação, tanto glossa como dialectos, agindo pelo poder do Espírito Santo. Então, olha só, um homem que ouviu, entendeu a língua. Foi muito abençoado saber que era inteligível, ou seja, as pessoas podiam entender. Essa manifestação atribuiu muita atenção por ser nova e fui a primeira a falar em línguas nesses últimos dias, nesse sentido. Depois a gente vai ver um pouquinho mais adiante, já com William Seymour, ele dizendo que as reuniões começavam 10 horas, não tinha hora para acabar, isso e aquilo. Daí ele vai dizer assim, muitos estão falando em novas línguas e alguns estão a caminho de campos estrangeiros como o dom do idioma, ou seja, recebiam, além do batismo com o Espírito Santo, também o dom de falar línguas que eles não entendiam, que eles não tinham a capacidade humana de falar. E daí aqui na página 66 ele vai dizer assim, o dom de línguas é dado como uma comissão, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor deu línguas aos iletrados, grego, latim, hebraico, francês, ali ele vai, E daí dizendo, o Espírito Santo fala todas as línguas do mundo por meio dos seus filhos. E isso, a nossa declaração de fé vai reforçar também essa possibilidade. E por que eu estou enfatizando isso? Porque eu quero rapidamente contar uma experiência que eu tive dentro desse texto que foi muito interessante. Então, dentro desse contexto, a nossa declaração de fé vai dizer lá no capítulo 19, vai dizer assim, isso mostra que é possível o Espírito Santo usar um crente de pouca instrução para falar numa língua desconhecida, a qual ele não estudou nem aprendeu, para transmitir uma mensagem na língua materna de um estrangeiro a fim de revelar o poder de Deus e a sua glória. Então, o que eu estou querendo enfatizar aqui? Que Deus ele tem esse poder, ele tem essa autoridade, através do seu Espírito Santo, de capacitar a gente até mesmo para esse contexto de Atos, até mesmo nos dias de hoje. Por que eu digo isso? Em alguns anos atrás, e isso já faz mais de 15 anos mais ou menos, eu tive essa experiência no Paraguai. O meu espanhol ele é horrível. O meu espanhol é aquele que chega lá no Paraguai e pede uma Coca-Cola e 2 cuepos. Não tem nada de espanhol. E um dia nós estávamos numa igreja da Assembleia de Deus de Capiatá, inclusive, que havia sido construída pelo saudoso pastor Arnaldo Vieira Machado, e a gente estava numa excursão, numa caravana missionária lá, E num certo culto que estava acontecendo no círculo de oração, ao final do culto, eu estava lá mais registrando, fazendo foto, vídeo, isso e aquilo, e a glória desceu naquele lugar, e de repente veio um dos irmãos ao final do culto e pediu para mim orar por ele. E eu pensei, puxa, mas por que não pediu para um pastor e tal? E eu lá no cantinho, bem tranquilo, ele veio até mim e pediu para mim orar por ele. Eu comecei a orar por ele, e de repente Deus me tomou falando em línguas. Eu comecei orando e falando em línguas, orando e falando em línguas, daí a pouco eu comecei a profetizar em espanhol para aquele homem. Que aquele homem se
caiu de joelho na minha frente, chorando, se debulhando em lágrimas e entendendo tudo que eu estava falando, e eu mesmo no meu pensamento, né, isso é importante, né, porque tem gente que pensa, a pessoa é tomada do Espírito Santo, não sabe o que está fazendo. Não, ela sabe, ela tem consciência do que está fazendo. No meu próprio entendimento eu pensava, meu Deus, eu estou profetizando para esse homem em espanhol, sendo que nem em espanhol eu sei falar, né? Então, olha só, a experiência dessa evidência, né, do Espírito Santo, e isso foi muito discutido, né? A evidência é o falar em línguas, então isso é comprovado, né, que essa evidência do falar em línguas, né, como recebimento dessa capacitação, isso é muito importante, e é justamente isso que esse livro vai trazer. Então, por isso eu recomendei esse livro, porque tem muito conteúdo nele que vai trazer justamente a questão dessa questão da evidência como prova de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo e recebeu essa capacitação. Pastor Rômulo, só para a gente finalizar aqui, eu queria deixar com o senhor Atos 19, 6, onde é a terceira viagem missionária de Paulo, né, ele está pregando em Éfeso. E há uma questão ali, né, que ele pergunta, em que batismo vocês são batizados? Ele diz, eu sou do batismo de João. E o versículo 6 vai dizer, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizavam. Os sinais estão continuando, né? Não continua. A gente tem alguns enchimentos, por exemplo, Atos 10, né? A gente poderia pensar o que aconteceu ali com os gentios que recebem o Espírito Santo, por exemplo, na casa de Cornélio, né? Então, nós temos manifestações do Espírito. O que é importante de dizer, além do texto citado, é que eles receberiam o Espírito Santo para serem testemunhas, né? Para anunciarem, pregarem, carregarem essa mensagem, né? Agora, nós vemos nas cartas paulinas a manifestação do Espírito também dentro da igreja, agora não pensando só no pregar e ir ao mundo, para edificação do corpo. Fala de uma edificação coletiva e do uso do dom para edificação pessoal, né? Então, continua falando dos dons do Espírito. Claro que precisa, como diz o capítulo 13, do amor, para que isso tenha sentido, né? Então, esse receber o Espírito é uma capacitação divina, é uma consagração, um poder para que eles tenham poder em ação, dando continuidade ao ministério de Jesus, e também recebam a autoridade para falar em nome de, sob autoridade, representando a Cristo, né? Então, esses termos gregos importantes que falam desse poder em ação e dessa autoridade, né, significa aqueles representantes de Jesus. Como é que vão ser representantes de Jesus se eram discípulos e eram pessoas normais? É que dentro dele estava o Espírito. Então, mesmo Pedro, que nega, agora cheio do Espírito, prega e pessoas se convertem. A sombra dele cura, né? Os mesmos apóstolos que estavam com medo, agora cheio do Espírito, tinham ousadia, poder e autoridade para. Então, o poder da igreja, o que mantém a igreja em ação, o que gera frutos, o que convence o pecador, é o Espírito Santo. Nós devemos ter um cuidado, eu gostaria de pedir a permissão aqui, sua, pastor, como apresentador, também do Evangelista Michel, para fazer aqui uma palavra de alerta a todos que estão sintonizados conosco, mas incentivar os professores que conversem com os alunos, para não confundir o dom do Espírito com muitas manifestações que tem por aí. Nós temos um perigo. Pessoas estão confundindo palavras estáticas, ficar repetindo sílabas ou coisas ensinadas como capacitação do Espírito ou dom do Espírito. Agora, não é porque há muitas pessoas que estão usando de forma equivocada o dom, estão falsificando os dons, que o dom não é real. Nós vemos um perigo na internet. Pessoas fazendo piada, cortes com os vídeos, imitando, né? Tirando sarro, zombando do Espírito Santo. Veja que Jesus diz, você não pode atribuir a Satanás a obra do Espírito, porque senão, se você pegar a obra do Espírito e você atribui, você pode pecar contra o Espírito, um pecado imperdoável. Nós temos que ter cuidado. Não é porque a multidão não entendeu o que o Espírito desceu, até achavam lá em Atos 2 estavam embriagados, que isso anula a ação do Espírito. Isso deu oportunidade para Pedro pregar e apontar para a obra salvífica de Cristo. Usou Joel, o Antigo Testamento, aplicou, falou que o Senhor estaria chamando essa promessa para todos que o Senhor chamasse, os de perto, os de longe, como nós que fomos chamados. Agora, o Espírito não parou, continua atuando, ele é presente na igreja, os dons é para edificação, porque se eu digo que os dons pararam, eu diria que a igreja parou de ser edificada. E isso é um problema. Agora, o que nós estamos ensinando é que o Espírito capacita, enche, ele quer transbordar a vida do cristão.
Não brinque com os dons do Espírito, não imite, não faça piadas, tá? E se você não crê, minha sugestão é, pelo menos não brinque, respeite o que a palavra diz e o dom do Espírito Santo. E a nós, cristãos, há um chamado. Podemos apenas viver uma vida cristã, ou, de fato, sermos cheios do Espírito. Pedro e João não eram mais os mesmos na porta do templo chamado Formosa. Agora, o enchimento do Espírito fez eles falarem com o homem na porta, estenderem as mãos, ajudar a se levantar. Eles ajudaram o homem a se levantar. Quem pôs de pé e fez o milagre foi o Senhor. A igreja cheia do Espírito serve. Quem opera milagres através dela é o Senhor. Um crente sem o Espírito é apenas um religioso. Nós precisamos do poder capacitador do Espírito Santo. E o Espírito continua agindo e dizendo, junto com a noiva, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, vocês acompanharam hoje a lição 10 com o tema A Promessa do Espírito. Creio que foi uma lição abençoadora. Se for preciso, reveja o nosso programa quantas vezes você quiser, compartilhe, né? Acesse o nosso canal, você que não é inscrito, é Escola Bíblica Dominical SJP. Não esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações dos programas que serão lançados semanalmente aqui. Queremos agradecer ao evangelista Michel pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar mais uma vez com os colegas e aprender mais com vocês aqui também nesta tarde. Pastor Rômulo Tavares também, Deus abençoe. Obrigado, privilégio, né? Poder falar da palavra e saber que o Espírito Santo, apesar de nós, opera, isso é glorioso. Glória a Deus. Queridos, na semana que vem nós estaremos estudando a lição 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Vamos orar agora nesse momento? Acompanhe conosco também esse momento de oração tão importante. E se você não é batizado no Espírito Santo como revestimento, mas você já é crente, busque. Os dons são atuais e é para a igreja do Senhor. Não duvide, creia, busque com carinho e você vai receber. Michel, ora para nós, por gentileza. Oremos ao Senhor. Pai querido e eterno, maravilhoso e santo é o teu nome. Nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, ó Pai, e também alcançando, Senhor, lares, ó Pai, casas, Senhor, ó Pai querido, aonde o teu Espírito Santo se faz presente, Senhor, ó Pai querido. E nós clamamos a Ti, Senhor, para que a Tua graça, para que essa presença, Senhor, esteja continuamente, Senhor, sobre as nossas vidas, guardando, abençoando, Senhor. Continua trabalhando, Senhor, a cada dia, Senhor, nesse processo de regeneração das nossas vidas. Que a todo tempo, Senhor, nós precisamos rever, Senhor, a nossa vida, estar mais próximo de Ti, não se afastar, Senhor, da Tua palavra, dos Teus caminhos, e clamamos a Ti, Senhor, para que a capacitação do Teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo, sobre as nossas vidas. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que essa lição seja de edificação, Senhor, para a vida de todos aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, continue ao longo da nossa programação e até o próximo programa em nome de Jesus.